Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro, e meditaremos o Salmo 8. Pela boca dos mais pequeninos, manifestas a tua glória diante do mundo. Esse é o Salmo que canta a grandeza de Deus e a grandeza do homem. O que é o homem? Para dele você se lembrar. Pouco abaixo de Deus você o fez. De glória e de honra você o ornou. Diante da tragédia da rua, dos vícios, das cracolândias da vida, você pode se perguntar: é esse o homem que Deus criou como sua imagem terrestre? Será que eu estou consciente da altíssima dignidade que Deus me deu? Será que trato o meu corpo como templo do Espírito Santo? Estou consciente de que faço parte do corpo de Cristo? Respeite-se como Deus te respeita. Ame-se como Deus te ama. Cuide dos irmãos como Deus cuida. Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a tua majestade. Da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criastes. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para o visitares? No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos. Tudo puseste sob os seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo ser que percorre o caminho do mar. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Palavra do Senhor. Hoje pegamos a tradução da Bíblia da CNBB, a Bíblia oficial aqui no Brasil, a tradução dos bispos no Brasil, e é muito bonito perceber a altíssima dignidade do homem que é contida nesse salmo. Vamos meditar juntos. Como seria diferente a vida se nós sentíssemos para conosco mesmos a mesma estima que Deus nutre para nós, que Deus tem para nós. Como seria diferente a nossa vida se nos amássemos como Deus ama a cada um de nós. Se eu me amasse como Deus me ama, como seria diferente? Parece fácil pensar na nossa dignidade, da dignidade que Deus me deu, pensar em quanto grande Deus me fez. Contudo, não é por nada simples. Nós todos temos uma autoestima muito baixa. Todos sofremos, estamos doentes, porque temos uma autoestima muito baixa. No fundo, nós nos desprezamos ou não nos apreciamos do mesmo modo que Deus nos aprecia. E, infelizmente, encontramos prazer nas poças lamacentas da vida. Chafurdamos e deitamos no esgoto da vida e esquecemos o pensamento de Deus para conosco. Tu és precioso aos meus olhos, és digno de estima e eu te amo. Tu és precioso aos meus olhos, és digno de estima e eu te amo. Este é o pensamento de Deus, como fala Isaías.
Irmãos, como seria diferente se cada um de nós parasse um momento e pensasse: qual é o pensamento de Deus para comigo? O que Deus sente por mim? Qual é a atitude de Deus para comigo? Irmãos, não é importante tanto o que você pensa de você mesmo, mas é importante o que Deus pensa de você mesmo. Você entende, meu irmão, que se eu compreendo quanto é grande a estima de Deus para comigo, apesar do meu pecado, apesar das minhas besteiras, se eu compreendo quanto é grande a estima que Deus tem para comigo, o amor, o carinho que Deus tem para comigo, muda tudo, muda a percepção que eu tenho de mim mesmo. Entende que a autoestima não é uma descoberta psicológica. A autoestima é a vontade de Deus. Se Deus, que é o infinito, o ser mais sábio do universo, tem uma profunda estima do que eu sou mesmo, do jeito que você é, com as características com que Ele te fez, você é a obra-prima de Deus, você é o orgulho de Deus. Se eu entendesse isso, como mudaria a minha vida? Esta palavra, que não é muito usada, chafurdar, que significa deitar. Entende que uma pessoa que não tem estima de si mesmo acaba chafurdando no lamaçal da vida, no lixo da vida, deitando no esgoto, e aí sente o seu prazer. Por quê? Porque ela não tem a percepção, a sensação de quanto ela é importante. Hoje precisamos tomar consciência disso. Hoje precisamos tomar consciência que o importante é o que Deus pensa de mim. O importante não é este pensamento equivocado, este pensamento escuro, esta sensação de nada que eu tenho. Que isso não é real. Isso não é real. O importante é saber quanto Deus conta com você, quanto Deus tem estima de você, quanto Deus te ama. Isso que é importante, isso que deve ser o rumo e a coluna da nossa vida. Nessa altíssima dignidade está envolvido também o nosso corpo. Como é triste na rua ver as mocinhas que se vendem na Cracolândia, meninas muito novas, na flor da idade, que se vendem o seu corpo por uma pedra de crack. Esta jovem, esse jovem, não foram criados por isso. Imagina quanto Deus sonhou com esta moça, quanto Deus sonhou com este jovem. Ele o fez crescer. Na flor da idade o embelezou com vestes luxuosas, com ricos brocados de ouro, fala na Bíblia. Deu um corpo maravilhoso, e agora esta sua filha belíssima se lança igual um porco no lamaçal e gosta de rolar na lama, no esgoto. Imagina a tristeza de Deus. Imagina o sofrimento de Deus, que te embelezou com um corpo maravilhoso, você jovem, e você despreza a si mesmo, porque quem despreza o seu corpo, despreza a si mesmo, a sua interioridade. O corpo não é um acessório, o corpo não é uma roupagem, um corpo sou eu mesmo. Então quem despreza o seu corpo, despreza a si mesmo. E mais ainda, quem despreza o seu corpo, despreza a Deus, porque o corpo é o templo maravilhoso do Espírito Santo, feito por Deus. É uma igreja feita por Deus, não é feita pelas mãos de um homem. Então, nesta altíssima dignidade, entra pleno direito também o nosso corpo. Quem toma consciência da obra-prima de Deus, quem tem a autoestima pela sua interioridade, pelo seu coração, tem autoestima também pelo seu corpo e se valoriza. Ele não se vende, ele não se rebaixa. Estou falando
da tristeza da prostituição, da rua, devido à escravidão do crack, mas estou falando também de todas as outras depravações, todos os outros modos para menosprezar, aviltar o nosso corpo. Tudo isso vai contra o plano de Deus, vai contra o sonho de Deus e o desejo de Deus. Enfim, vamos pensar neste terceiro aspecto, que é o aspecto comunitário, o aspecto dos irmãos. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o Filho do Homem para o visitares? No entanto, o fizeste um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos, tudo puseste sob os seus pés. Essa, meu irmão, é a altíssima dignidade de cada ser humano, de todo ser humano. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o Filho do Homem para o visitares. O visitares. Jesus se encarnou, Jesus se tornou a sua própria imagem. Agora não é mais uma imagem, é uma realidade. Você se lembra, no livro do Gênesis, está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, a imagem de Deus o criou. Sabemos muito bem a força desta palavra imagem, porque Deus se identifica nesta sua imagem, Deus se encontra e se identifica concretamente nesta imagem. Mas em Belém, Jesus, que é o Verbo eterno, que é Deus eterno, o Filho de Deus eterno, se encarna e se torna a sua própria imagem. Não se trata mais de uma imagem, é uma realidade. E encarnando-se, ele se torna todo homem. Ele potencia a dignidade, eleva ao céu a dignidade de cada ser humano. Então este salmo que foi escrito no Antigo Testamento foi plenamente realizado em Jesus Cristo. No entanto, fizeste um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. E Jesus, encarnando-se, eleva o homem à altura de Deus. Agora, meu irmão, tenta se colocar na frente da tragédia deste homem. Tenta sentir esta palavra pronunciada para todas as crianças do Haiti. Naquele mundo de morte, naquele imenso lixão onde os nossos missionários trabalham, naquela confluência dos dois grandes canais de esgoto de Porto Príncipe, da capital, que trazem todo o lixo da cidade. Aonde é que as nossas crianças devem viver? Aonde brinca? Em cima deste lixão. De um lado tem o oceano e do outro lado tem o esgoto que avança da cidade e vive em cima do lixo. Seu barraco, que não tem porta nem janela, é um conjunto de lata pregadas em graveto. Eles brincam no esgoto, eles não têm segurança nenhuma, não têm escola, não têm dignidade. Lembro da Francisca, esta criança que os missionários tiraram de dentro de um buraco cheio de formigas. A mãe tinha deixado ela sozinha porque tinha ido trabalhar durante o dia, e esta criança tentava cavar debaixo da paredinha do seu barraco, que era uma lata, e tinha parado no buraco das formigas. Se os missionários não tivessem chegado, esta criança teria sido comida pelas formigas. Pouco abaixo de Deus o fizeste. E quantas crianças estariam no esgoto se não tivesse o centro, os Ange Maikenson, este centro, esta escola? Como vocês sabem, hoje são 900 crianças, e quase estamos beirando as 1000 crianças, e nos próximos 2-3 anos temos que dobrar a escola. E algumas pessoas se perguntam, mas
o que o Padre João Pedro Cassuda querem fazer, quanto grande é esta escola. Mas eu nunca me preocupei de quanto grande ou pequena seja. O que nos preocupa é que estas crianças estão no esgoto. Então não há limite para salvar uma pessoa, para tirá-la deste esgoto. Porque esta não é a dignidade que Deus deu. Este não é o sonho de Deus. Nós todos temos que lutar com todas as nossas forças para dar dignidade a quem está mergulhado no lamaçal da vida, no esgoto. Até que tivermos força, devemos dar a dignidade, restituir a dignidade que Deus deu a todos nós, seus filhos. E os lixões da vida são muitos. Nesses dias nós estamos terminando a missão aqui no centro de São Paulo. Hoje é o 7º dia. Até hoje acreditamos que saíram cerca de 500 pessoas do centro de São Paulo. Nem todas ficaram, algumas vieram só para tomar um banho, para descansar um pouco. Infelizmente, o chamariz da rua falou mais alto, mas sabemos que uma semente foi plantada no coração delas e um dia elas vão voltar. Mas mais de 300, 350 estão fazendo a caminhada com a gente. Você imagina como é resgatada a dignidade destes irmãos, como é restituída imediatamente a dignidade. Se vocês pudessem ver as fotos de como as pessoas chegam e as fotos de como elas se encontram depois de um dia, que tomaram banho, que se alimentaram, que descansaram um pouco. Entende, meu irmão, que Deus deu para nós esta grande missão, restituir a dignidade, restituir a beleza interior e exterior de cada pessoa que Ele coloca ao nosso lado, recriar o sonho de Deus no coração de cada um de nós. Esta é a nossa vocação, esta é a tua vocação, esta é a autoestima que nós podemos criar no coração de cada irmão, que é a estima de Deus e o amor de Deus. Que possamos hoje amar-nos como Deus nos ama, possamos ter a percepção de nós a mesma que Deus tem, da forma que Deus te percebe, te pensa, que te estima, você também se pense e se estime do mesmo jeito. E como terceira coisa, que nós possamos ter para os nossos irmãos o mesmo pensamento de Deus, o mesmo sentimento de Deus, fazer com que eles sejam filhos de Deus, autênticos filhos de Deus, felizes, bonitos no corpo e no espírito, felizes da felicidade de Deus. Que esta seja a nossa vivência hoje, o nosso esforço hoje, construir o reino de Deus, a comunidade dos filhos de Deus, como Ele a sonhou. E vamos ler mais uma vez este Salmo 8 como a nossa oração. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o Teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a Tua majestade. Da boca das crianças e dos lactentes, te procuras um louvor contra os Teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o Teu céu, obra de Tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano, para dele te lembrares, o filho do homem para o visitares. No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de Tuas mãos. Tudo puseste sob os seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo ser que percorre os caminhos do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o Teu nome em toda a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, que possamos hoje difundir a paz e a alegria de Deus ao nosso redor e para cada um que encontramos. Queridos irmãos, o amor de Deus para conosco é único e incomparável. Acreditemos neste amor. Não há motivos para ficar chafurdando, como dizia Padre Jean Pietro, quando diante de mim está este Deus que me ama, que me valoriza, que me olha, que me busca. Quando nosso pai e a nossa mãe se relacionaram, nós nascemos. Mas por que justamente eu nasci e não um outro? Exatamente aquele espermatozoide fecundou aquele óvulo, e no ventre materno comecei a ser gerado. Se não fossem exatamente aquele óvulo e aquele espermatozoide, não seria eu. Mas foi assim, porque desde sempre Deus me quis, antes do meu pai e da minha mãe. Irmãos e irmãs queridos, nós não somos um acaso, não somos uma ovelha negra ou um patinho feio que veio por engano. Somos criaturas amadas, desejadas e escolhidas por Deus desde sempre. Deus te quis e sonhou com você assim, como você é, e em todos os sentidos. Tu és precioso aos meus olhos, digno de estima, e eu te amo. Assim também com o irmão que Deus coloca ao nosso redor. Olhe para ele e pense como você pode valorizá-lo, reconhecendo neste irmão o dom de Deus, a alta dignidade que Deus também deu a ele. Vale a pena lutar para que os nossos irmãos tenham dignidade, tenham amor, assim como aconteceu numa missão de rua, onde um dos nossos irmãos das casas foi posto para fora do ônibus pelos passageiros e motorista, porque estava levando um irmão de rua que ele tinha encontrado num estado lastimável para uma de nossas casas. Os dois foram jogados para fora por causa do mau cheiro que o irmão de rua tinha. Depois dessa situação, o nosso pobre de rua ficou muito mal e se autocondenava, dando razão às pessoas do ônibus, e enquanto isso, nosso acolhido dizia que não era assim, que nós na missão iríamos cuidar dele. Ele não precisava se sentir daquele jeito, porque ele era precioso aos olhos de Deus e também aos nossos naquele momento. E assim conseguiram entrar em um outro ônibus e chegar na casa de acolhida. 2 dias depois, este mesmo irmão que estava nessa situação terrível, ele que havia saído da rua, estava acolhendo outros que estavam chegando naquele dia. Olha como o amor, como o dar valor ao irmão pode devolver a vida. Também no Haiti não é diferente. Aqui temos o Moise, um perfeito irmão de rua, um homem que os missionários encontraram rolando mesmo na lama, durante um louvor à noite perto do porto. Os missionários e o jovem viram e foram até ele, se abaixaram e conversaram, e ele acabou indo com eles. Muitos diziam que ele não tinha mais jeito, ele sempre foi assim. Os missionários cuidaram dele, o acolheram no barraco e lá ele ficou por quase 1 mês. Procuraram devolver a ele a sua dignidade de homem, de filho de Deus, não se deixando levar pelos comentários que faziam. Conseguiram depois um trabalho e ele pôde alugar uma casinha. Hoje ele continua em Walf Jeremy, morando na casa, trabalhando, apesar de ainda não ter se livrado totalmente do vício da bebida. Os missionários continuam cuidando dele, sempre dialogam, ele vem todas as noites comer aqui, quase todas as noites, e é como um filho mesmo, que está tentando encontrar o seu caminho. Valorizar a mim mesmo, que sou obra de Deus. Valorizar o meu corpo com os dons que Deus colocou. Valorizar o irmão, grande dom de Deus para a minha vida.
Irmãos, vivamos isso com todo o nosso empenho nesse dia. Paz e alegria a todos.